Este provavelmente será um dos melhores livros do ano, se não o livro do ano. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para te falar sobre O Último Valverde, do Mark Sullivan. Este livro é do mesmo autor do livro Sobre um Céu Escarlate, que, se vocês se lembram, eu gostei muito. De qualquer forma, fica aí no final a indicação para o vídeo de Sobre um Céu Escarlate. E, portanto, quando eu vi que tinha saído este livro, eu fiquei muito curiosa para o ler. Bom, consegui lê-lo ainda durante o mês de Abril, foi o último livro que eu li durante o mês de Abril, e foi daqueles livros que se leem de forma ininterrupta, ou seja, não se consegue parar. Este livro é só e apenas brilhante. Eu não sei se não será melhor que um Céu Escarlate, eu acho que sim, eu arrisco-me a dizer que sim, e é definitivamente um dos livros do ano. Ora, eu fui para este livro com expectativas muito altas, porque eu tinha amado Sobre um Céu Escarlate. E verdade seja dita, eu achei que o autor dificilmente me poria na mesma situação que me tinha posto com o outro. Não. É verdade, ele não me pôs na mesma situação que me tinha posto com o outro. Pôs-me numa situação pior, porque se o outro foi difícil de parar, este foi impossível de parar. Este livro conta a história de uma família, a família Martel, que durante o final da Segunda Guerra Mundial vê-se metida num jogo de político que não sabe muito bem como é que há de fazer para poder viver a sua vida. Na verdade, esta família Martel é uma família com ascendência alemã e a única coisa que eles querem é viver a vida de uma forma calma, de uma forma pacífica, trabalhar. Eles são agricultores e, portanto, é esse o único elemento que eles querem ter na vida. Acontece no final da Segunda Guerra, ela vê-se entre o exército alemão que está a abandonar a Ucrânia e o exército stalinista que vem ocupar a Ucrânia. E, portanto, a ideia aqui é aquela ideia de vir para o Oeste, ir para a América ou vir para a Europa que não estivesse dependente nem do exército alemão, nem do exército soviético. Portanto, a ideia deles é tentar sair da Ucrânia para irem para um posto inglês, ou um posto americano, ou um posto francês, por forma a poderem estar com os aliados que não os russos, visto que, e há uma frase fantástica no livro que eu tirei, eles dizem que a opção é enfrentar o russo ou fugir na companhia dos lobos. Portanto, se a opção é enfrentar os russos, os soviéticos, ou fugir na companhia dos lobos, eles optam por fugir na companhia dos lobos. E nós vamos acompanhar esse processo. Vamos ter também alguns flashbacks daquilo que eles passaram durante a Segunda Guerra Mundial, apesar de terem, como eu digo, uma ascendência alemã. E isso é muito interessante, ou seja, nós temos muitos livros da Segunda Guerra Mundial sobre os ocupados, no sentido pleno do termo, ou seja, sobre a resistência francesa, sobre a fuga dos judeus, portanto, temos muito esse tipo, sobre os campos de concentração, temos muito esse tipo de livro, mas temos muito poucos livros sobre aqueles que, estando aparentemente, e este aparentemente com muitas aspas, do lado certo, acabam por não conseguir realizar a sua vida como querem. E este livro mostra isso. Este livro mostra que, na verdade, mesmo quem tem ascendência alemã, não faz o que quer perante o governo, digamos assim, alemão, não faz o que quer perante as tropas alemãs, muito menos perante as tropas stalinistas. Portanto, os Martel têm que fugir. E fugindo são refugiados. E, como refugiados que são, acabam por ter todos os problemas que os refugiados têm. E deixem que vos diga que eles são tão maltratados de um lado como do outro. É impressionante aquilo que se faz aos refugiados, alegando coisas diferentes. Mas, na verdade, o ser refugiado é, se por si só, já, ou foi por si só, porque eu espero que hoje em dia não seja, apesar deste livro ganhar uma dimensão diferente por aquilo que estamos a viver na atualidade,
Como eu estava a dizer, esta situação dos refugiados é uma situação atroz, é uma situação que a mim me pôs os cabelos em pé e fez com que muitas vezes eu não respirasse e tivesse alguma dificuldade de retomar o livro, porque o livro é um livro muito duro. É um livro com cenas muito realistas, é um livro com um discurso muito realista. Claro que é romanceado, mas é baseado naquilo que o Mark Sullivan descobriu desta família. Inclusive, ele andou depois a fazer o percurso dos Martel com os seus filhos e, portanto, esta família acaba por ser representativa de um conjunto de famílias que, se calhar, não teve a sorte desta, e eu já nem falo daquilo que eles conseguiram depois de fugir da Ucrânia, mas a sorte até de sobreviver. Temos o pior que o ser humano tem, temos a depravação, temos a humilhação, temos a guerra, temos a fome, temos a não importância do ser humano enquanto ser humano, porque supostamente não tem os cânones ou registros que nós queríamos, e tem depois também, por outro lado, o melhor do ser humano, na solidariedade, na bondade, na tentativa de ajudar, mesmo correndo riscos, naquilo que podemos fazer pelo ser humano numa situação de precariedade. Este livro é brilhante sobre esse ponto de vista. É um livro que deve ser lido nos dias de hoje. É um livro que foge um pouco ao paradigma da Segunda Guerra Mundial, apesar de se passar no final da Segunda Guerra Mundial, mas é um livro que é urgente ler, porque nos dá uma visão que pelo menos eu não tinha nunca pensado, ou que eu pelo menos não tinha nunca refletido assim sobre ela. E, portanto, sobre esse ponto de vista é um livro inovador. E é uma outra Segunda Guerra. É uma Segunda Guerra pós-Segunda Guerra, mas com todas as consequências dessa Segunda Guerra. No fundo, é perturbante vermos que é uma família que passa horrores, uma família que supostamente estava fora daqueles julgamentos que nós temos mais contemporâneos da Segunda Guerra, uma família que não se metia em política, uma família que não se metia em problemas, uma família que apenas queria dar de comer aos filhos e sobreviver com o mínimo de dignidade. E esta dignidade é-lhes recusada. E eu queria só ler uma passagem que eu achei muito forte, e que é logo no início do livro, em que a personagem principal, a personagem principal, a Adeline, tem uma irmã. A irmã caiu, bateu com a cabeça numa pedra e ficou aquilo que eles chamam com metade do cérebro afetado. Portanto, a irmã tem, digamos assim, uma deficiência. A sogra da Adeline, que é a personagem principal, que é a mãe da família Martel, a Caroline, não é propriamente a pessoa mais simpática do mundo. E numa discussão entre família, diz para a mãe da Adeline e da Mália, que é assim que se chama a irmã da Adeline, que a filha não é muito certa do juízo. E isto porque eles estão a falar do horror que é morrer à fome. O horror que é não ter com que dar de comer aos filhos. E é a própria Mália, a personagem que supostamente não é muito boa, muito certa da cabeça, que diz isto para a Caroline. Não sou certa do miolo, Senhora Martel. Portanto, Senhora Martel, porque é a sogra da personagem principal. Não tão certa como a senhora. Eu vou recomeçar. Não sou certa do miolo, Senhora Martel. Não tão certa como a senhora. Mas ainda tenho mais de metade do cérebro, porque me lembro do Holodomor. Lembro-me de termos tanta fome que comíamos erva. A mãe, a Adeline e o nosso irmão William estavam mesmo ao meu lado, de gatas, e a chorar, porque o papá tinha sido levado para o leste 2 anos antes, e não tínhamos nada. E estávamos todos engasgados com a maneira como a relva nos cortava a garganta e inchava na nossa barriga. Lembro-me muito bem disso. A Adeline levara a mão direita à garganta, visto que de repente conseguia sentir na língua o sabor áspero das lâminas de erva, bem como uma pontada da dor abdominal que se apoderava das entranhas depois de dias de alimentação forçada, gamíneas e ervas daninhas. Caroline parecia chocada ao ser tratada daquela forma por uma mulher mais nova. Ainda mais quando Mália prosseguiu.
mas continuámos a comer a erva e qualquer coisa que pudéssemos encontrar, porque queríamos viver. Eu comi minhocas, insetos e um pássaro morto, porque queria viver. Mesmo com a cabeça apanhada, eu queria viver, para que um dia pudesse comer uma boa tigela de guisado, como esta noite. O que é que comeu para sobreviver ao Holodomor, Sra. Martel? O que é que fez para sobreviver? E isto é dramático. Dramático quando elas têm uma taça de guisado e se questionam se deverão fazê-lo ou não, porque já passaram por isto. E é alguém que tem pouco mais de metade do cérebro que diz: hoje que eu tenho estas condições eu quero comer o guisado, porque eu não sei se amanhã estou a comer erva outra vez. E isto é de uma brutalidade e ao mesmo tempo de uma coragem que a mim me deixam amargurada, me deixam a pensar como é que a humanidade poderá viver, como é que a humanidade poderá subsistir, como é que a humanidade poderá, na realidade, tornar-se mais humana. E começa a ser dramático pensar que humanidade e humano não são redundâncias dentro da mesma frase. E este livro mostra isso, e isso é dramático, é aflitivo. Pensar no mundo que se construiu nesta época e que hoje estamos paralelamente a vê-lo muito semelhante. Leiam um livro, é dos melhores livros que eu já li. Não contem com um livro fácil, porque não é de todo. É um livro muito, 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 muito duro, mas é aquele livro que todos nós temos que ler. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre o último Valverde. O título é simbólico também, portanto tomem isso em atenção. E vemos no próximo vídeo. Digam-me se já leram, se estão a pensar ler. Bom, comentem, que eu gosto sempre de ler os comentários. Tchau, até ao próximo vídeo.